Senhor Jesus, Deus os abençoe em Cristo Jesus. É uma alegria estar com os irmãos aqui. É Mateus, né, Mateus? Pedir se você puder melhorar um pouquinho aqui para mim o microfone por causa da minha voz, eu te agradeço. Meus irmãos, essa semana estamos em semana de guerra. Som. Obrigado. Nós estamos em uma semana de guerra e eu creio que nas guerras Deus também dá vitória. Eu essa semana fui acometido com dengue, aí veio um combo junto, infecção de garganta, sinusite, e eu com vários compromissos nesse final de semana. Ontem eu estava palavrado de ministrar na igreja de um pastor amigo, hoje eu estava, peguei minha palavra de estar aqui com o pastor Marcos. Amanhã eu estou dando escola de líderes e estou pregando na ceia do Senhor. Por que eu estou falando isso? Porque de tudo a gente tira uma lição. Nós precisamos entender que o nosso propósito precisa ser maior do que os nossos problemas. Não, é muita profecia para pouco, glória a Deus. Eu vou repetir isso aqui. O nosso propósito precisa ser maior do que os nossos problemas. Eu vim aqui por causa de um propósito. Calabachandarai. Eu vim aqui adorar, engrandecer o nome do Senhor e celebrar a Cristo pelo 2º ano de aniversário dessa igreja. Igreja predizida pelo nosso amigo pastor Marcos Mota, sua esposa, seus filhos. E nós sabemos o quanto é difícil. Eu estou há 30 anos no Evangelho. Esse ano de 2024 fiz 20 anos de ministério pastoral. Fiquei 18 anos numa igreja. Pastoreei lá há muitos anos e vou fazer 13 agora, onde nós estamos no final do ano, agora em novembro. Deus tem nos dado graça. Eu sou o pastor Maurício Eloida, pastor da Igreja Apostólica Apacentando Vidas ali na Taquara. Geralmente a minha esposa me acompanha, mas hoje tem uma programação na nossa igreja e toda a nossa igreja está envolvida nessa programação. Então por isso o pessoal não pôde vir me acompanhar. Mas eu vim acompanhado do Espírito Santo. Eu geralmente não ando sozinho, eu venho com Ele. E eu tenho uma palavra da parte de Deus que eu quero compartilhar com os irmãos. Louvado seja Deus. Hoje o Senhor inclinou o meu coração para esse texto. E eu creio que Deus há de falar conosco na sua palavra. Livro histórico do profeta Samuel, o 2º livro do profeta Samuel, capítulo de número 23. Nós vamos ler o versículo de número 8 ao versículo de número 10. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Marcos está cavando o poço aqui. Nós sabemos que aqui na Cidade de Deus não é fácil. Eu moro aqui do lado. Eu moro aqui na Gabinal. E muitos membros da nossa igreja são aqui da Cidade de Deus. Então eu conheço bem aqui o métier, até porque eu fui nascido e criado aqui em Jacarepaguá. E meia volta eu estou aqui visitando membro. Então eu não tenho problema algum de pregar em comunidade, em presídio, em praça, aonde o Senhor nos chama. E Deus testifica em nosso coração. Nós vamos lá fazer a expansão ou a anunciação da palavra do Mestre. Esse ano de 2024 faz 2 anos que o pastor Marcos abriu esse ministério. E é a prova cabal de que a porta que Deus abre ninguém fecha. Não, eu vou profetizar de novo. A porta que Deus abre ninguém fecha. Louvado seja Deus. Todos acharam? Digam amém. Quem não achou diz misericórdia. Diz assim o texto, o 2º livro do profeta Samuel, capítulo 23, versículo 8 a 10. São esses os nomes dos valentes de Davi: Josebe, Besebete, filho de Taquemone. Isso é bom, vou botar o nome de filho. O principal dos 3, este brandiu a sua lança contra os 800 e os feriu de uma só vez. Depois dele, Eleazar. Diga comigo, Eleazar. Está faltando fogo. Eleazar, filho de Dodô, filho de Aiô,
entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja, quando já se havia retirado os filhos de Israel, versículo 10, ele se levantou, está falando de Eleazar, feriu os filisteus até lhe cansar a mão, e ficara pegada a espada. Naquele dia o Senhor efetuou grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava, somente para tomar os despojos. Eu quero dar um tema para essa palavra e gostaria que você dissesse para a pessoa que está do seu lado. O tema da mensagem dessa noite é essa: não largue a espada. Fala para 2 ou 3 pessoas aí: não largue a espada. Você pode se assentar dando glórias a Jesus. Eu prometo que você objetivo. Louvado seja Deus. Glórias a Jesus. Meus irmãos, quando nós nos debruçamos sobre o texto que está em pauta, eu vou pedir só para se puder baixar um pouquinho o som, eu agradeço. Louvado seja Deus. O capítulo de número 21 é um capítulo que vai começar a trazer uma consequência para o povo de Israel, tendo em vista que os gibeonitas quebraram a aliança com o Senhor. E porque quebraram a aliança com o Senhor, se fingindo de um povo distante, mentindo, Josué faz aliança com esse povo. A Bíblia vai dizer que mais tarde Saul assume o reinado e Saul vai mandar matar esses gibeonitas. Quando Davi assume o reinado, e nós estamos aqui fazendo uma introdução no capítulo 21 até chegar ao 23, Davi vai perceber que no seu reinado há pelo menos 3 anos de fome. Quantos anos de fome? E ele vai orar ao Senhor, e o Senhor se revela a ele dizendo que houve morte por parte de Saul com os gibeonitas e que Deus iria trazer justiça. Davi então vai aos reis do pai dos gibeonitas e diz: o que queres que faça? Eles não têm questões contra Israel, a nossa questão é contra a casa de Saul. Dei-nos 7 filhos de Saul para serem enforcados. E a Bíblia diz que Davi permite, e a fome vai se cessar naquele período. Por conta disso, no capítulo de número 22, Davi vai dar um culto de ação de graça, e o capítulo 22 é cântico de Davi em ações de graças a Deus, pela resposta que Deus havia lhe dado, por conta da fome ter cessado, os 3 anos de fome. No capítulo de número 23, outra vez está no cenário, no pano de fundo do texto, os filisteus. A Bíblia diz que eles vão estar debaixo de uma peleja. E o texto que nós lemos relata alguns valentes que estavam na peleja com Davi. A Bíblia diz que Davi tinha pelo menos 30 valentes. Desses 30 valentes, 3 em especial são mencionados nesse capítulo de número 23. Nós falamos do primeiro e falamos de Eleazar, que é o cerne da mensagem dessa noite. Quando nós olhamos para esses valentes, nós vemos que o cenário aqui é uma guerra. Davi está em guerra contra os filisteus, Israel está em guerra contra os filisteus, e o povo começa a perceber que eles estão perdendo a batalha. A Bíblia diz que ao perceber que estão perdendo a batalha, o povo de Israel se retira, o povo de Israel foge, o povo de Israel para a guerra, sai da guerra, porque percebe que está perdendo a batalha. Mas enquanto todos, ou uma grande parte, está se retirando, Eleazar fica. Oh, glórias a Jesus. E eu já quero aplicar uma lição nesse primeiro momento aqui para mim e para a tua vida. Eu sei que aqui é um lugar que vocês estão cavando e estão em guerra. E quem sabe muitos vão achar que pela guerra que estão vivendo, não vão ficar aqui para ajudar. Mas eu quero dizer para vocês e para o pastor Marcos, que Deus vai levantar alguns Eleazar para permanecer aonde alguns se retirarão. Não, é muita profecia para pouco, glória a Deus.
Eu vim dizer para essa igreja que Deus está levantando alguns Eleazares aqui essa noite, que não vão recuar diante da guerra, que não vão parar diante da dificuldade, que não vão olhar para as circunstâncias, mas vão fincar os olhos em Jesus, agarrar o propósito pelo qual Deus vos entregou e ficar firme na peleja. Oh, glórias a Jesus. Me ajuda a pregar nessa noite e fala para a pessoa que está perto de você: você vai parar na guerra ou você vai reagir? Oh, glórias a Jesus. A Bíblia vai dizer que Eleazar fica, e quando Eleazar fica, ele começa a lutar contra os filisteus, e a Bíblia diz que vai chegar um determinado momento que a sua mão vai cansar. Nós aprendemos, irmãos, na religião, que nós que somos líderes, que pastoreamos igreja, que temos responsabilidades com o reino, que nós não podemos cansar, não podemos parar. Mas eu quero que você entenda que a guerra cansa, a guerra desgasta. A guerra, irmãos, ela é num nível de luta que por muitas vezes o adversário tenta atingir pessoas que a gente ama para tocar naquilo que estamos fazendo para o reino. Alabarachérgia. E nessa noite eu vim dizer para alguém aqui que o Senhor olhou para a tua estrutura. Deus conhece a tua estrutura, Deus sabe até onde você suporta, até onde você aguenta, e o Espírito Santo me autorizou a profetizar sobre a tua vida, que você pode até estar cansado, você só não pode alargar a espada. Oh, glórias a Jesus. Você pode até estar cansado, você não pode alargar o propósito. Você pode até estar cansado, você não pode olhar para trás. Você pode até estar cansado, mas você não pode parar na tua chamada. Você pode até estar cansado, mas você não pode parar de cumprir o ID do Senhor. Você pode até estar cansado, mas o Deus que te chamou para a peleja ainda é um Deus que renova a força. Ele dá a força do boi selvagem. Ele te dá asas como da águia para andar, para voar. Ele te dá pés como da corça para andar em lugares altos. Você está na peleja, está cansado, e o cansaço, irmãos, ele desgasta, porque por muitas vezes o adversário tenta nos vencer no cansaço. É no cansaço na obra que, quando a gente começa a se deparar com algumas dificuldades, que o adversário vem com todas as forças para tentar parar. Se você pegar o capítulo de número 21 aqui, 21, 15, você vai ver que de novo os filisteus fazem guerra contra Israel. E a Bíblia diz que eles vão descer a peleja, Israel vai descer a peleja, e Davi vai se cansar, ao ponto de que Abissai tem que entrar na guerra para tirar Davi e dizer para Davi: Davi, não saia mais a guerra com a gente, para que a lâmpada de Israel não se apague. Davi, irmão, está no início de uma guerra e cansou. Por quê? Porque Davi vem de muito tempo de guerra. E tem hora, irmãos, que a gente está debaixo de guerra, e a Bíblia diz que tinha um demônio, um filho de gigante, chamado Isbi-Benob. E a Bíblia diz que ele se infiltrou no meio do povo de Israel, para que no cansaço de Davi, ele matasse o Davi. Tem demônios, irmãos, que ficam esperando o teu cansaço. É aquela hora que as coisas começam a dar errado e o diabo começa a bombardear a tua mente. Está valendo a pena você vir para cá? Está valendo a pena você cavar aqui? Está valendo a pena você continuar levando o evangelho? Mas só que a gente precisa entender que, por mais que venham as pancadas do lado de fora, o que sustenta a gente é o que a gente carrega pelo lado de dentro. Há uma chama que não pode apagar. Que Levítico 6,13 diz que a chama arderá continuamente no altar, e no altar do teu coração, e não se apagará. Eu vim profetizar para alguém aqui que pode estar vindo pancada da direita, da esquerda, às vezes até de trás, às vezes de onde você menos espera, mas o propósito que você carrega por dentro é maior do que a pancada que você leva por fora. Então aguenta firme, fica no propósito que Deus te chamou. Oh, glórias a Jesus. Eu vim profetizar para quem tem boca para dar glória. Labarabacandarai, abra a tua boca e diga para o inferno ouvir: eu não vou parar. Oh glória, oh glória, oh glória. Ah, mas está muito difícil, eu vou largar o departamento. A ordem de Deus é não parar. Ah, mas está muito difícil, eu vou largar isso, eu vou largar aquilo. Irmãos, nada na vida cristã é fácil. Pergunta para Jesus se foi fácil morrer na cruz.
Mateus 11:12 diz que o reino de Deus é tomado por esforço. Não é nada no reino que seja dado de graça. Eu não sei na sua vida. Na minha vida é tudo debaixo de jejum, de oração. É tudo debaixo da palavra, é da perseverança. Porque tem vitória, irmãos, que Deus não dá porque você quer. Tem vitória que Deus não dá porque você precisa. Tem vitória que Deus te dá porque você persevera. É muita profecia para pouco, glória a Deus. Pergunta para quem está perto de você, me ajuda a pregar nessa noite. E pergunta para a pessoa, você trouxe o glória ou deixou em casa? Pergunta para ele aí, pergunta para ele. Se você trouxe o glória, dá ele para Jesus, por favor. Oh, glórias a Jesus. Faz o barulho que o diabo não gosta. Quer ver o diabo ficar endemoniado? É quando você começa a glorificar e exaltar o nome de Deus. Porque a Bíblia diz que Abraão foi fortalecido dando glórias a Deus. Então abra a tua boca por alguns minutos e mostra para quem te chamou que é o Senhor, que você está aqui, que você não vai parar, porque a ordem de Deus é aquela. Deus não se agrada daquele que retrocede. Aquele que mete a mão no arado não pode olhar para trás. A Bíblia está dizendo para alguém nessa noite, a ordem de Deus é marchar. Está difícil, mas o Senhor que te chamou te capacita. O Senhor que te chamou te esforça. O Senhor que te chamou vai à tua frente. Oh, glória. Então abra a tua boca e glorifica o nome do Senhor. Deus nunca vai mandar você produzir sem antes ter colocado capacidade em você para isso. Em Gênesis Deus falou, terra, produza. E às vezes a terra não sabe que tem essa capacidade. E às vezes a gente acha que não tem condições de fazer aquilo que Deus está chamando. Mas Deus está olhando para você e está dizendo, antes de eu te chamar e te dar a missão, eu já te capacitei. Oh, glória. Ele é barabacando, revasse. Porque quem te chamou foi Deus, não foi o homem. Quem te chamou é maior do que a guerra, é maior do que a peleja. Quem te chamou é maior do que aquele que está lá fora. Porque maior que está em nós do que aquele que está no mundo. Então a ordem de Deus para alguém aqui essa noite é essa. Está cansado? Vai para os pés do Senhor. Mas não larga a espada, não larga a peleja. Não olha para trás. Não abra a mão da tua casa. Não abra a mão do teu ministério. Não abra a mão da tua família. Não abra a mão daquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Então abra a tua boca pelo amor de Deus e adora o nome do Senhor. Se você não entendeu o propósito pelo qual Deus te chamou, você está perdendo tempo no Evangelho, irmãos. O tempo agora é acertar muito e errar pouco. Jesus está às portas. Os sinais estão todos aí. Você acha que está acontecendo no sul? O que aconteceu no sul é o que, irmão? É a natureza gritando que Jesus está voltando. Você acha que está acontecendo em Israel é o que? Israel é o relógio profético do mundo. Você quer ver o que vai acontecer com o mundo espiritual? Olha para Israel. Oh, glória. Tudo que está acontecendo, irmãos, o tempo está chegando. Eu nunca, irmão, estou 30 anos no Evangelho, eu nunca vi uma geração, e quando eu falo de geração, não estou falando só de uma geração, eu estou falando de um tempo em que muitos cristãos não sabem lidar com aquilo que Deus já abençoa. Irmãos, o que eu mais vejo é Deus abençoando gente e gente se afastando da igreja. Eu nunca vi gente se afastar da igreja porque está no deserto. Pelo contrário, está no deserto, é consagração, é vigília, é oração. Aí é Deus abençoar, abre mão. Aí está desempregado, está na igreja. Deus abre porta, some da igreja. Aqui não acontece isso, é lógico, isso acontece só em Maricá. Aqui todo mundo é fiel ao Senhor. Mas a gente está vendo uma geração que não sabe lidar com as bênçãos que Deus dá. Louvado seja Deus. Então por isso muitas vezes Deus não te dá. Porque se Deus vê que Ele vai te dar, entre Ele te dar e você se perder, Ele prefere não te dar, para você não se perder do que te der e você se perder. Oh, glória. A gente já ouviu isso aqui. Quem já não ouviu isso aqui, irmãos? Isso é frase de pregador. Eu não sou pastor itinerante. Deixar isso aqui bem claro, nada contra quem é. Muitos pastores itinerantes sérios, que tem igreja e tem pastor, pregam na nossa igreja. Mas eu sou pastor de igreja, então eu não vim aqui pregar para te impressionar. Eu vim aqui pregar uma palavra que vai te instruir. Era para ter dado uma glória, mas tudo bem. Louvado seja Deus. Então, se você não entender o propósito que Deus te chamou, você vai errar o tempo. E quando a gente erra o tempo, a gente começa a fazer coisas que estão fora do propósito. O tempo que os reis iam para a guerra, Davi ficou no palácio, acabou vendo uma Betseba tomar banho, e ali começou todo um fracasso na sua vida familiar. Porque Davi é um homem segundo o coração de Deus, mas não é exemplo nenhum de família.
Davi peca no capítulo 11, do capítulo 13 em diante, os seus filhos todinho começam a ser afetados pelo pecado sexual que vem do que Davi cometeu. Oh, glórias a Jesus. Se você não entender por que Deus te chamou, e o maior propósito do Evangelho não é microfone. O maior propósito do Evangelho não é você estar pregando, estar cantando. Isso é uma extensão daquilo que Deus te chamou. Quando o pastor Marcos citou aqui, Jesus perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas? O que ele falou? Prega para minhas ovelhas? Canta para minhas ovelhas? O que ele falou? Apacenta, cuida. Relacionamento. Quando nós olhamos para o capítulo 2 do Evangelho, segundo escreveu Marcos, que 4 amigos, e aquilo eles são amigos, foram na casa de um paralítico, arrumaram uma maca, 2 pegaram atrás, 2 pegaram na frente e foram levar ele para o lugar da cura. Porque alguém viu que tem alguém precisando de um milagre e alguém sabe quem faz o milagre. Então a gente precisa fazer essa ponte, porque Deus não chamou a gente para ser rio que separa, Deus chamou a gente para ser ponte que une. Muita profecia para pouco, glória a Deus. E aí, qual é o maior propósito do Evangelho? Conectar pessoas a Cristo. Não, eu vou repetir. Conectar pessoas a Cristo. Eu pergunto para você, quem você ganhou para Jesus esse ano? Você abriu tua boca para falar de Jesus no teu trabalho, no teu colégio, na tua vizinhança. As pessoas sabem que você é cristão ou você é o crente 007 que ninguém sabe que você é crente. Oh, glórias a Jesus. Eu te faço uma outra pergunta. Vai doer, mas vai curar. Quantas pessoas você afastou da igreja? Você não ganhou, mas quantas você afastou? Louvado seja Deus. Porque por vezes estamos de picuinha dentro da igreja perdendo tempo, em vez de cumprir o propósito pelo qual Deus nos chamou. E qual é o propósito pelo qual Deus nos chamou? Conectar pessoas a Cristo. Irmãos, pensa. Os camaradas pegaram um cara paralítico. Eu não sei quantos quilos ele tinha, mas vamos pegar uma média de que ele tinha 70, 80 quilos, 90 quilos, um cara de 1,70m, 75, que é uma média do brasileiro, e, apesar dele ser israelita. Levaram ele na casa onde Jesus estava, em Cafarnaum. Quando chegaram lá, irmãos, estava assim, porque aonde Jesus está na casa, o povo vem buscar Jesus. E eu vou falar para você, por que você veio aqui hoje? Porque Jesus está nessa casa. Eu não veio aqui só por causa do pastor Marco, irmão. Eu vim aqui prestigiar o pastor Marco, mas eu vim aqui por causa dele, de Jesus. Oh, glórias a Jesus. E quero dizer para você que Jesus está nessa casa. Porque se Jesus não tivesse, não fazia nem 2 anos. Igreja não abre, igreja nasce. Oh, glórias a Jesus. E quando a igreja nasce no coração de Deus, não tem nada na terra que feche a porta dessa igreja. Eu já passei por evento, o nosso aluguel na Taquara é altíssimo, nossos gastos lá são fora do comum, e a nossa receita não cobre o que a gente tem de gasto. E olha que eu sou administrador. Então, tem uma coisa que eu aprendi no beabá da administração, é que você não pode gastar mais do que você ganha. Ponto. E ali a gente está há 13 anos, nunca atrasamos um aluguel. Por quê? Porque Deus envia a provisão onde tem propósito. Calabaxandarai. Se você carrega um propósito, nada vai parar o que Deus colocou no teu coração. Oh, glória. Quando você lê o texto, versículo 10 diz assim: e ele se levantou. Está falando de Eleazar. Porque na guerra, a segunda lição que nós vamos aprender hoje, você precisa entender que na guerra você precisa se posicionar. Muita profecia para pouco, glória a Deus. Eu vou repetir isso aqui para alguém. Na guerra, se você não se posicionar, você não vence batalhas. Tem pessoas que dependem do teu posicionamento para não morrer na guerra. Oh, glórias a Jesus. Tudo que o diabo quer, irmãos, é que você não se posicione. Porque se você não se posicionar, a sua casa desanda. Porque você é a coluna da tua casa, a estrutura da tua casa. Foi você que Deus chamou para sustentar a tua casa em oração, para ser a direção da casa. Então o diabo vai fazer de tudo para você não se posicionar, para você ficar na zona de conforto, para você achar que o que você está vivendo está bom, e Deus está falando: eu tenho mais para você. Se levanta nessa guerra e se posiciona na minha palavra. Oh, glórias a Jesus. Tem gente que Deus já chamou você, já ardeu no teu coração para fazer algo. O que você está esperando? Está esperando a pessoa morrer? Irmão, você sabe que a pessoa está com depressão, você vai esperar a pessoa vir para a igreja para falar de Jesus para ela? Ou você vai pegar o teu carro, vai lá, vai pegar, irmão, eu vim te trazer para a igreja.
Porque você conhece aquele que faz o milagre, e aquele que precisa do milagre, você tem que fazer essa ponte, conectar essa pessoa ao propósito do Senhor e trazer para a casa do Senhor. Oh, glórias a Jesus. Igreja não enche, irmãos, porque alguém prega bem, canta bem. Igreja enche porque alguém está preocupado em falar do amor de Jesus para vidas. Por que a maioria das pessoas estão aqui? Porque você foi alcançado por uma palavra que alguém liberou para a tua vida, que alguém te evangelizou, que alguém tocou através do Espírito Santo sobre a sua vida. A minha família toda veio do espiritismo. Eu era pequeno, me levava. Eu nunca gostei, mas sempre me levava. E Deus, meu pai morreu nisso. Meu pai era pai de chiqueiro, meu irmão era pai de chiqueiro, minha família toda, um era do candomblé, um era da Umbanda. Depois minha mãe foi para mesa branca, que é kardecismo, e ficou uma babel religiosa na minha casa. O primeiro que Deus alcançou foi meu irmão. Aí o meu irmão, o que fez? Se posicionou. Meu irmão ficou 1 ano passando por um processo de libertação. Meu irmão entrou dentro de uma igreja vestido de pai de santo. E ficou 1 ano manifestando demônio, tantos pactos que ele tinha feito. Depois que meu irmão se posicionou, veio a minha mãe, veio a minha irmã, por último veio eu. E hoje, eu e a minha casa, porque a minha esposa é crente, o meu irmão é pastor, a minha irmã é pastora, meus cunhados são crentes, meus sobrinhos são crentes. Eu e a minha casa servimos ao Senhor, porque alguém se posicionou na guerra. Olebará sébria. Irmão, você precisa entender que o projeto de salvação é para você e para a tua casa. Você acha que Deus mandou Noé ser evangelista? O propósito de Noé era fazer a arca, cumprir o propósito de Deus e colocar toda a sua família na arca. Porque não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma e perder a sua casa. Então, não desista na guerra da sua família. Oh, glórias a Jesus. Você vê no Gênesis, Agar sai com Ismael, fica um tiro de pedra porque acabou a água. Eles saem da casa de Abraão com um saco de pão para os vita, como se fosse nos dias de hoje, uma garrafa PET, 2 litros de água. Quando viu que acabou a água, acabou o pão, botou Ismael debaixo de um zimbro, uma árvore que é natural do deserto, e se afasta para morrer, para esperar morrer. Irmão, qual mãe vai deixar o filho ali para morrer e vai sair porque não quer ver? Morre abraçado, morre agarrado, mas não larga o filho. Irmão, aprenda, nunca abandone alguém na tua família no deserto. Nunca abandone alguém da tua casa na guerra. Porque, irmãos, tem guerras que a gente passa e que o diabo vai tentar tocar pessoas na nossa casa, é para nos atingir. E por vezes eles serão atingidos por conta do nosso posicionamento. Ou você acha que o Satanás queria tocar em quem? Era nos filhos de Jó só? O intuito do diabo era tocar no Jó, irmão. O intuito do diabo era atingir quem tinha, adoração, quem tinha liderança, quem tinha direção da casa. Então, pastor, meu filho está cada vez pior. Não largue a espada, continua guerreando por ele. Pastor, meu casamento, meu marido, só Jesus. Deus te trouxe aqui para te dizer, não largue o propósito de Deus, se posicione. Pastor, minha esposa saiu de casa, Deus pode fazer com que ela volte, porque quando você se posiciona, o inferno se levanta para tentar parar o teu posicionamento, mas o Deus que você serve honra o posicionamento que você toma. Se tem uma coisa que Deus honra, é quando a gente se posiciona em Deus. Irmãos, quando a tua fé honra a Deus, Deus honra a tua fé. Porque quando o diabo se levanta, ele vai falar, opa, meu filho está se posicionando, então eu vou pelejar por ele, eu vou guerrear por ele. Só que muitas pessoas têm uma dimensão errada do que é posicionamento. Acha que se posicionar é levantar a mão e vir aqui à frente. Você está muito enganado. Esse é o primeiro passo que você dá para se posicionar. Se você pegar o primeiro livro dos Reis, capítulo 18, tem 2 versículos que me chamam a atenção. O versículo de número 30 diz que Elias restaura o altar. Ele faz a restauração do altar. Ele se posiciona ali em restaurar o altar. Mas no versículo 32 diz que ele edifica o altar com 12 pedras. Porque não basta só você vir aqui, eu vou me posicionar. Deus quer que você edifique, que você mantenha o posicionamento que você tomou. Porque, irmãos, você não pode se posicionar e na guerra olhar para trás. Eu gosto da história. A Bíblia diz que Nero, quando entrava numa cidade para tomar a cidade, ele mandava queimar todas as pontes de acesso que davam retorno.
para outro lugar. Porque ou morre ou conquista. Irmãos, quando você vem para o Evangelho, a ponte que ele te ligava para o mundo foi queimada. Ou você morre para Cristo, ou você morre com Cristo. Sabe o que eu aprendi na minha caminhada? Que quando o propósito é maior que a minha vida, vale a pena dar a minha vida pelo propósito. O propósito da cruz, o propósito de Cristo é maior que a minha vida. Então vale a pena dar a minha vida pelo propósito do reino. É muita profecia para pouco, glória a Deus. Quem pode adorar o Senhor? Quem pode glorificar e exaltar o Deus que te chamou? Versículo 10, ele se levantou, se posicionou. E a Bíblia vai dizer que ele vai lutar e vai cansar. E tem hora que cansa, desgasta, mas o Senhor renova. E a Bíblia vai dizer uma terceira coisa que é muito interessante, que mesmo com a mão cansada, ele não largou a espada. Chaplin diz que a mão dele ficou dormente, e por ter ficado muitas horas lutando, a espada agarrou na mão dele. Flávio Josefo, um historiador do século depois de Jesus, ele já vai dizer que, como ele matou muita gente por causa do sangue, e eu gosto dessa, a espada ficou agarrada na mão dele. Oh glória! Tem hora, irmãos, que a gente até pensa em largar a espada, mas por causa do sangue dele não consegue largar. Está grudada. Está grudada. Você, irmão, tem hora que você fala assim, Jesus, hoje está difícil, está complicado. É hora que você fala, será que vai dar, não vai dar? E por causa do sangue, está grudada a espada na tua mão. Tu pode até pensar em parar, mas a espada não vai te largar e nem você vai largar a espada. Por quê? Porque o sangue que verteu por você na cruz grudou essa espada do chamado na tua mão, e nada nem ninguém vai tirar essa espada da tua mão. Ele está cansado, ele está na guerra, mas ele está com a espada na mão. Oh glórias a Jesus. Eu vim dizer de novo para alguém, não largue a tua espada. Pastor, o que é a espada na guerra? É a palavra. Não pode guerrear, irmão. Jesus venceu Satanás no deserto pela palavra. Satanás dizia, se tu tá com fome, transforma essas pedras em pães. Jesus fala, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Veja, irmão, que o propósito do diabo é colocar dúvida. Você vê que no capítulo de número 4, ali 3 e 4, Jesus vai ser batizado por João Batista. Quando João Batista vê Jesus, ele diz assim, esse é meu, ele fala assim, esse é o Cordeiro de Deus, que não sou digno de desatar as suas sandálias. Ali é a manifestação da Trindade no Novo Testamento. Quando Jesus vai ser batizado, Jesus se submete à autoridade profética de João, para que se cumprisse a justiça. Jesus não se batizou porque tinha pecado, porque pecado, na palavra grega do pecado, é arrependimento. Mas Jesus vai se batizar para que os nossos pecados estariam sobre ele. É muita profecia para pouco, glória a Deus. Quando a manifestação da Trindade no Novo Testamento, porque não tem a palavra Trindade no Novo Testamento, mas tem a manifestação da Trindade. Quer ver? Façamos o homem, está no plural, Trindade. A quem enviaremos? Trindade. Quem irá de ir por nós? Trindade. E aí no Novo Testamento, abre-se o céu, veio uma voz de Deus que disse, tu és. Está falando o quê? Está afirmando, tu és meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Vem uma pomba, o Espírito Santo vem na forma corpórea de uma pomba e pousa no ombro de Jesus, e Jesus está ali. Então ali é a manifestação da Trindade no Novo Testamento. Quando Jesus ouve de Deus, tu és o filho, o que o diabo vai falar para ele no deserto, quando ele sai de 40 dias do deserto? Se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Porque quando você está no deserto, no problema, no olho do furacão, a primeira coisa que o diabo vai te lembrar é essa: tu é filho de Deus? Foi Deus mesmo que falou? Será que não foi a palavra do homem? Que começa a colocar dúvidas na sua cabeça. O próprio João Batista diz, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando vai preso, a primeira coisa que ele manda perguntar, quem foi visitar ele, pergunta a ele se é ele mesmo o Messias ou se há de vir outro. Aí Jesus manda responder para ele, fala para ele que eu sou aquele que prega o evangelho aos pobres, que abre a vista aos cegos, que faz o mudo falar, que prega o evangelho. Diga para ele que eu sou o Messias. O próprio João, quando está preso, duvida daquilo que ele tinha certeza, porque o intuito do diabo é colocar dúvida na sua mente, e a dúvida, ela é um limitador da fé.
Por isso que a Bíblia diz que nós não podemos andar em pensamento dobro. O que é isso? Dúvidas. Ou uma hora eu creio, uma hora eu não creio. Irmãos, se tem uma coisa que você pode ter crise no casamento, crise financeira, crise no ministério. Crise que você não pode ter, crise de fé. Oh, glórias a Jesus. Você precisa morrer acreditando naquele que te chamou. Você precisa morrer acreditando na visão que Deus te deu. Porque todo chamado é acompanhado por uma visão. Oh, glórias a Jesus. E você não pode negociar aquilo que Deus colocou no teu coração. Não, mas não importa se o A ou o B não estão acreditando. Deus falou, foi com você. Foi Deus que falou contigo naquela profecia. Foi Deus que falou contigo quando você aceitou Jesus. Irmãos, quando Deus me encontrou, Deus me achou, eu tinha 20 anos de idade. Eu tenho 50 hoje. Eu vou fazer 51. Quando eu não sabia muito bem o que eu ia fazer na obra, o que Deus estava me chamando, eu estava muito novo na fé, eu tinha meses de evangelho, e eu vi um homem pregando, e aquela palavra tocou tanto no meu coração, e eu falei, eu quero ser pregador. E o Espírito Santo falou para mim assim, então se prepara, porque eu vou te levar para pregar o meu evangelho em muitos lugares. E eu comecei a querer aprender a Bíblia, eu comecei a estudar, a fazer seminário, fiz uma faculdade de teologia, comecei a me preparar. Hoje eu estou fazendo faculdade de psicologia, já estou na segunda faculdade, porque Deus mandou entrar, porque é uma área que precisa muito dentro da igreja, e eu quero ser um instrumento de Deus nessa área também. E ali eu fui me preparando para a obra do Senhor. E Deus foi começando a moldar a minha vida. E hoje, há 20 anos pastoreando e pregando o evangelho em todos os lugares que Deus me chama para ir. Seja dentro de uma comunidade, seja num lugar de rico, seja num lugar ermo, seja numa praça, seja numa rodoviária, aonde Deus me chama, eu vou lá abrir a minha boca, porque um dia eu falei, é isso que eu quero fazer. E quando eu falei isso, o Senhor ativou aquilo na terra e falou, então eu vou te dar o que você quer fazer, mas eu não vou sair te dando sem você se preparar, eu vou te preparar primeiro. Quem sabe Deus está falando para alguém aqui que você em algum momento falou, é isso que Deus me chamou para fazer, e por algum motivo o teu ministério parou, a tua vida está parada, o teu ministério não anda, e você está aqui, está acolá, e você não consegue desenvolver. O problema não é o homem, o problema não é a igreja. Ninguém tem poder de parar o que Deus tem na tua vida, porque Deus, quando chama, Ele fala para o homem, Ele revela o homem, Ele mostra para quem está na autoridade sobre a sua vida. E Deus está mandando dizer para alguém nessa noite, eu vou voltar a arder a chama que ardia no teu peito quando você começou a caminhar comigo. Tudo que eu te prometi, eu não esqueci, não perdi você de vista em nenhum momento. E agora é tempo de Deus começar a usar você naquilo que Deus falou que ia te usar lá atrás. Eu não sei qual é a área, eu não sei qual é o chamado que você tem, mas essa noite a palavra do Senhor para você é essa: não largue a espada. Oh, glórias a Jesus. E eu caminho para o final. Eu falei que ia ser breve, dizendo que o texto termina assim: ele ficou com a mão cansada e ficou apegado à espada, à mão dele. E naquele dia, o Senhor, presta atenção nisso aqui, o Senhor efetuou grande livramento. E o povo voltou, o povo que correu no início, voltou aonde Eleazar estava, somente para tomar os despojos. São os crentes consumidores de Cristo. Eles só vêm porque está vendo que Deus está te dando vitória. Mas na hora de guerrear, na hora de cavar, Isaac, quando começa a cavar, irmãos, os pastores de Gerar, vê se os pastores de Gerar cavaram com ele. Quando cavou e viu que saiu água, foi lá e tomou. Porque tem gente que só chega quando o poço está cavado. E a gente tem que valorizar quem cavou o poço com a gente. Oh, glórias a Jesus. Eu vou fazer 13 anos lá. Tem gente que está comigo há 13 anos. Eu valorizo essas pessoas, sabe por quê? Porque gastaram muita sola de sapato, dobraram muito o joelho, oraram muito e agarraram muito na mão na obra naquele lugar. Não há acepção de pessoas nem preferencialismo, é honra, porque a Bíblia manda dar honra a quem tem honra. Oh, glórias a Jesus. Porque no momento em que muitos saíram, eles ficaram. No momento em que muitos recuaram, eles permaneceram. No momento que as pessoas achavam que não ia acontecer, porque eu comecei, irmão, pastoreando ali, eu e a minha família, igual o pastor Marcos está fazendo. Não entrava ninguém na igreja. Eu fui para a porta da igreja, comecei a botar mesa, caderno, perguntava quem queria oração, orava na rua, chamava as pessoas. Depois de 2 semanas fiz um culto de inauguração. Chamei todo mundo que estava afastado da minha família, chamei todo mundo que eu conhecia que estava afastado, não chamei de ninguém de igreja. Porque, irmãos, entenda, o nosso propósito não é para pescar no aquário de ninguém, o nosso propósito é pescar no mar grande.
O mar está aí. Hoje o que mais vê é fulano que saiu de uma igreja e foi para outra. Eu estou há 30 anos, tenho 2 igrejas. Provavelmente vou jubilar onde eu estou. Então, assim, eu nunca fui homem de rodar a igreja, eu sempre fui homem de aliança. Oh, glórias a Jesus. Porque antes da árvore crescer para cima, a raiz tem que crescer para baixo. Porque hoje, as pessoas, aqui eu não concordo, aqui eu não fico. Irmão, você que tem que submeter a visão da igreja. Não é a igreja que tem que submeter a você, não. Faltou glória agora, né? Não, porque eu não concordo. Você não está aqui para concordar, você está aqui para obedecer. Se tem Deus aqui, e Deus deu a visão a um líder, você tem que se submeter a ele. A minha mãe tem 81 anos. Minha mãe congrega comigo. Eu tenho 2 irmãos que são pastores. Um está em Resende e minha irmã é pastora da Lagoinha. Minha mãe congrega comigo. Minha família congrega comigo. E congregar com a família não é fácil. Pastor Marcos bem sabe disso. Mas estão lá porque respeito a autoridade e a unção de Deus na minha vida. E comecei com eu, sozinho, com a minha esposa, depois com a minha família. E hoje a gente está indo para 300 membros. Por quê? Porque é Deus que dá o crescimento. Eu não fico, eu estou com... Irmão, eu não tenho a menor vaidade quanto a isso e Deus sabe do meu coração. Tanto é que a nossa igreja é muito séria. E se não, pessoas falam assim, pastor, se o senhor fosse mais flexível, a igreja estava bombando. Eu falei, quem disse que eu quero que a igreja esteja bombando? Eu quero é que Cristo esteja bombando aqui. Eu não quero ser conhecido, eu quero que Cristo seja conhecido através da minha vida. O meu propósito não é ter uma igreja cheia de gente vazia de Deus. Calabachandara. O meu propósito é conectar essas pessoas ao propósito de Deus e mostrar o caminho da salvação. Porque eu não salvo ninguém, eu não sou agente de avivamento. Quem faz o avivamento é o Espírito Santo. Só que o Espírito Santo abençoa. Irmão, não tem uma obra que seja séria que Deus não abençoa. O problema é que o fato de Deus abençoar não significa que não vai ter guerra. Não significa que vai ser fácil. E aí eu pergunto, e volto no texto que eu falei lá atrás. Aqueles 4 homens levaram lá, chegaram lá, casa lotada. Primeira dificuldade, carregar um homem pesado. Segunda dificuldade, a casa estava lotada, não tinha como entrar. Qual é a nossa mentalidade natural? Vou voltar. Mentalidade normal, natural, ser humano. Só que eles estavam imbuídos de um propósito. Quando você tem um propósito, você não pode retornar. Oh, glória. Eles começaram a achar uma maneira de entrar na casa. E como é que foi? Quebrando o telhado. Arrumaram uma corda, amarraram o homem, desceram o homem pela corda. E Jesus está olhando. Jesus está vendo até onde eles estão dispostos a ir. O que eles estão dispostos a fazer para que esse homem seja curado. Só que quando descem o homem, Jesus não manifesta a cura e não se impressiona com a saúde do homem que está doente. Jesus olha assim e diz, perdoados estão os seus pecados. Aí, quem estava na casa começou a murmurar, falou, mas quem sabe, só Deus que pode perdoar pecados. Aí Jesus, conhecendo os pensamentos dele, diz assim, para que vocês saibam que eu sou o Filho de Deus, e que eu não só perdoo o pecado, pega agora o teu leito, levanta e anda. E aquele homem pegou o leito e saiu andando pela porta que ele não entrou, porque ele desceu pelo telhado. Imagina, eu vou pegar essa frase para te falar. Imagina a satisfação daqueles 4 amigos. Imagina um chorando, olhando para baixo, ele foi curado. O outro falando para ele, ele foi perdoado. O outro falando, ele está andando. O outro falando, ele está levando o leito. Imagina, você falou que Jesus, reparou que Jesus mandava pegar o leito e levar? Irmão, como é que você ficou? Eu fiquei na cadeira de roda um bom tempo. Isso é uma coisa que eu jamais quero ver na minha vida, uma cadeira de roda. A não sei que a pessoa entre na igreja que seja para ser curada. Por que Jesus mandava levar? Para que você nunca esqueça da onde ele te tirou e o que ele fez na tua vida. Porque a gente esquece muito rápido o que Deus fez. Só que você precisa lembrar que é Deus que faz, é Deus que opera, é Deus que levanta. Quando o texto está dizendo aqui que o Senhor, olha o texto está dizendo, o Senhor efetuou grande livramento e o povo voltou para onde Eleazar estava. Quem lutou, irmãos? Quem estava na peleja? Eleazar. Quem estava com a mão cansada? Eleazar. Quem mesmo com a mão cansada segurou a espada e não largou na guerra? Eleazar. Mas quem deu vitória? O Senhor. É você que vai pelejar, mas é Deus que vai te dar vitória na peleja. Irmão, se você soubesse como Deus já te deu o livramento, você precisava entrar para esse culto aqui, era dando muito glória a Deus. Sabe por quê? Porque você passou por uma pandemia de Covid, onde mais de 700 mil pessoas morreram aqui no Brasil. Isso segundo estatística do IBGE, porque provavelmente foi muito mais gente. E você está vivo. Eu conheço gente que perdeu
Eu conheço um pastor que perdeu a mãe com Covid e o filho que era levita de 21 anos. O garoto não bebia, não fumava, era levita da casa de Deus, era servo do Senhor. Pegou essa Covid, deu trombose na cabeça, morreu. Está lá servindo ao Senhor, pastor. Irmão, na nossa igreja, graças a Deus, não perdemos ninguém. Eu peguei essa doença, Covid, minha esposa pegou, estamos vivos. Você passou por uma pandemia. Deus fechou a tua sepultura. Deus te transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Deus foi moldando você, perdoou teus pecados, te deu uma família, te deu um chamado, te deu dignidade de novo. Porque, irmão, nós estamos falando de valente de Davi. Aqui eu estou falando de Eleazar, que é um valente. Mas se você olhar a história, os valentes de Davi eram pessoas que eram à margem da sociedade, mas que Davi não tinha a função de só ser rei. Davi era um homem que ele não só administrava a nação de Israel. Davi era um homem que tinha o cuidado de restaurar vidas que estavam sobre a sua liderança. Irmão, se o teu ministério, o propósito dele não for restaurar vidas e famílias, desculpa, o teu ministério está focado naquilo que é errado, porque o ministério de Jesus é para restaurar vidas e famílias, é para libertar aquele que está preso, é para trazer, sabe, alívio àquele que está doente, porque Jesus diz assim: vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu não alivio ninguém, mas eu conheço quem alivia. Então eu preciso trazer essa pessoa, aquele que alivia a dor na sua alma, porque o hospital é para o físico, mas a igreja é Jesus usando a igreja, a nossa vida, para curar a alma. Calabachandarai. Foi Jesus que fechou a tua sepultura. É Jesus que sustenta o teu casamento. É Jesus que te dá saúde. É Jesus que abriu a porta do teu trabalho. É Jesus que abriu essa porta. É Jesus que te dá um fôlego de vida. É Jesus que faz tudo na tua vida. Então, irmão, tu não pode entrar para um culto desse de 2 anos de aniversário e ficar com a boca calada. A glória é dele. Calabarachandarai. Eu quero te dar 1 minuto para agradecer. Porque se teu filho está vivo, foi a mão de Deus que está sustentando. A coisa não está pior na tua casa, é porque você está aqui, ó. É porque você está buscando, é porque você está orando. E é por causa de você. A tua lâmpada não pode apagar. Lebarai, a combinará sébria. Tem gente, irmão, que se a lâmpada apagar na casa, a casa fica em treva. Você foi chamado para ser luz na tua casa. Você foi chamado para ser coluna. Eleazar, aguenta firme na peleja. Tu não vai sucumbir nessa guerra. Tu não vai olhar para trás. Tu não vai parar. A ordem de Deus é essa: não largue a espada. Quero convidar você a ficar em pé nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Isso porque eu estou doente, irmão. Se eu tivesse melhor, você ia ver como é que eu ia dar lugar aqui. Porque a doença não pode parar o propósito de Deus. Eu vim para cá crendo que eu posso ser curado como fui ontem, como vou amanhã. Mas se eu não for, eu continuo cumprindo o propósito de Deus. Porque eu não vim aqui por causa da cura, eu vim aqui por causa dele. Oh glória. Oh glória. Eu quero orar por você essa noite, se o pastor se me permitir. Você que está perdido aí na casa do Senhor, perdido. Você parou, tua vida parou, teu ministério parou. Eu não sei se você se decepcionou, se você viu alguma coisa que te entristeceu. Eu vou te falar uma coisa de cadeira, experiência. Se você aceitar um chamado de Deus, entenda, você vai aprender a lidar com 2 coisas que você vai ter que carregar para a tua vida e aprender a lidar com elas. E a gente, quando está mais maduro na fé, a gente consegue lidar com isso melhor. Mas você vai ter que aprender a lidar com críticas e com ingratidão. Pessoas que você vai ajudar, vai subir o telhado, vai descer pela corda, e por muitas vezes essa pessoa depois vai virar as costas e vai falar mal de você. E você não pode permitir que seu coração se azede. Ah, mas eu ajudei um monte de gente e ninguém volta para pelo menos ser grato. Se tem uma coisa que Deus se agrada, é de gratidão, irmãos. 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim: em tudo dai graças a Deus, porque essa é a vontade de Deus. Santidade, e o texto diz, é a vossa santificação, mas a gratidão. Eu sou grato a Deus por muitas pessoas que me trouxeram nos ombros no tempo da guerra. Davi ficou vivo nessa peleja porque entrou alguém
Na frente dele, quando esse filho de demônio, do gigante lá ia matar ele, entrou lá o Abissai, entrou na frente dele e livrou ele da morte. Porque Davi estava com a espada arriada, sem força, vulnerável, cansado na guerra. Tudo que o adversário queria era pegar ele naquele estado e pegou. Irmão, não aceite ficar deprimido, ficar decepcionado, parar com as coisas de Deus. Não aceite entrar num culto frio e sair gelado. Não aceite, irmãos, entrar para a igreja e você não prestar um culto racional a Deus. Eu preguei num lugar ontem, onde estava pior do que hoje. Minha voz quase não estava saindo. No final do culto, uma irmã falou assim para mim: pastor, eu estou numa guerra tão grande que eu não consigo dar um glória a Deus. E eu falei: minha irmã, o que a irmã está falando é incoerente com a Bíblia. O nosso culto não é emocional. Eu não dou glória a Deus porque eu estou bem, porque minha casa está bem, porque meu casamento está bom, porque eu estou com dinheiro no bolso, porque eu não estou em guerra. Eu dou glória a Deus porque eu sei quem Ele é. Eu sei de onde Ele me tirou. Eu sei o que Ele fez na minha vida, o que Ele me prometeu. Eu não dou glória a Deus porque eu sinto. A gente tem que parar com essa mania. Eu não estou sentindo. Você não sente para fazer, você faz para sentir. É muita profecia para pouco glória a Deus. Calai a sébria. Você que precisa hoje de um direcionamento de Deus para o teu ministério, para o teu chamado. Pastor, eu entro e saio na igreja e nada acontece, eu não consigo fazer nada. Você precisa viver um propósito. Não tem porquê eu estar na igreja e não estar cumprindo um propósito de Deus. Deus não te chamou só para entrar, ouvir uma palavra e ir embora. Você tem que funcionar, tem que ter a tua funcionabilidade no reino precisa existir. Se você não funcionar, tem alguma coisa errada. Deus te chamou para funcionar no reino, para ter uma função no reino, para ter uma missão. Porque a unção é dada mediante a missão que Deus tem para você. O propósito, quanto maior é o propósito, maior é a missão, maior é a unção de Deus. Ai, Jesus amado. Se tiver alguém assim, eu quero aproveitar os poucos minutos que me restam com o microfone. Sai do seu lugar, eu vou orar por você. Vem aqui no altar. Eu gosto muito de altar, irmãos. Porque se tem uma coisa que Deus responde é no altar. Eu tive muitas respostas de Deus no altar da igreja. E se tem uma coisa que eu amo, é levantar altar para Deus. Aonde a Bíblia diz que onde Abraão chegava, ele levantava um altar para Deus. Jacó chegava, e o altar era de pedra, porque Deus é simples. Deus não quer você falando bonito ao Pai transcendental. Deus quer que você rasgue teu coração. E dizer para Ele: Senhor, olha como é que eu entrei aqui. Me ajuda a cumprir o meu propósito. Eu estou olhando para as circunstâncias. Irmão, se você olhar para a guerra, Davi, por exemplo, você não vai ver Davi chamando Golias, o gigante Golias, de gigante. Todo mundo chamando ele de gigante. Quem escreveu chama de gigante e Davi chama de incircunciso. Porque a maneira que você enxerga o teu problema é a maneira pelo qual Deus vai agir. Se o teu problema você acha que ele é maior do que Deus, quando você chama alguém de gigante, você está diminuindo o poder de Deus. Gigante naquela história ali só tem um, Deus. O Golias diante de Deus é um anão. Tem alguém essa noite? Pastor, eu quero arder uma chama no meu peito, está apagado, eu fazia isso, parei. Eu trabalhava com criança, eu fazia isso, fazia aquilo. Eu preciso hoje me posicionar. Se tiver alguém, rapidinho, sai do seu lugar, eu quero orar com você. Se você precisa se posicionar nisso. Se não tiver, irmãos, é você com Deus. Mas eu tenho certeza que tem alguém aqui que precisa se posicionar. Se Deus não tinha me dado essa palavra. Deus não fala com ausente, Deus fala com quem está presente. E tem gente que precisa se posicionar naquilo que Deus chamou. Pastor Marcos demorou um pouco, mas ele se posicionou no que Deus chamou. Porque eu já conheço ele há um tempo e eu já vinha ouvindo ele falar: pastor, Deus tem chamado para ministrar, me dar um rebanho. E ele foi se preparando. Mas chegou a hora. São 2 anos. Irmão, cavar poço aqui não é fácil não. Hoje a nossa igreja não é estruturada ainda, por causa do local. Mas a gente está orando para sair do aluguel. Isso é um propósito nosso. Mas a nossa igreja está bastante coisa em vista do que era. A terra era sem forma e vazia. Há 12 anos atrás, não tinha nada. E Deus começou a fazer, por causa de um propósito. Por causa de algo que ardeu no meu coração. Porque eu aceitei e falei: Senhor, eis-me aqui. Cumpra-se em mim o teu propósito. E quando eu aceitei esse propósito, é fácil? Foi fácil? Está sendo fácil? É óbvio que não, mas quando eu olho para trás, valeu a pena. Quando eu olho para a igreja, eu vejo um monte de gente que foi alcançada por esse propósito.
Vidas que foram restauradas, casamentos que foram restaurados, pessoas que estavam nas drogas estão libertas. O que tem de gente que veio das drogas na nossa igreja, você não tem noção. E Deus está fazendo uma obra nisso lá. E olha que eu não vim da área, eu não vim das drogas. Eu fumava cigarro e bebia, mas nunca usei droga. Mas Deus tem libertado pessoas lá das drogas mesmo. E eu creio no propósito que Deus tem na nossa vida. Se tiver alguém, corre, porque eu vou terminar o culto. Passar o culto para quem de direito. Senhor, eu quero orar nessa noite. Foi ministrado aqui para não largar a espada no meio da guerra, mesmo cansado. Foi me falado para se posicionar, Senhor, dentro da guerra. Porque a guerra, Senhor, por muitas vezes quer nos levar a parar, a desistir, a olhar para trás, a entrar e não terminar. Mas o Senhor está nos dando uma ordem nessa noite. Mesmo diante do cansaço da guerra, não olhe para as dificuldades, mas segura na palavra, segura na espada e avança. Eu não sei se alguém aqui hoje precisa voltar a exercer alguma coisa que o Senhor deu e colocou no seu coração, mas que essa chama volte a arder, que o Senhor comece a te impulsionar para aquilo que Deus te chamou. Eu não sei se é para o evangelismo, se é para o louvor, se é para cuidar de criança, se é para trabalhar com jovem, eu não sei, mas o Senhor vai começar a te dar sonhos, o Senhor vai começar a te incomodar, o Senhor vai começar a arder no teu coração, e você precisa se deixar usar pelo Senhor. Se o Senhor mandou você ir orar, vai. Se o Senhor mandou você abrir a tua boca, abra. Se o Senhor mandou você fazer alguma coisa para Ele, faça, porque aquele que te chamou garante. Eu quero abençoar essa igreja. Eu quero abençoar a vida do pastor Marcos, da missionária Cláudia. Eu quero abençoar todos os membros, a família, os amigos, os irmãos em Cristo que estão visitando. Eu quero profetizar que essa igreja vai ficar maior, que o Senhor vai trazer um crescimento e que Deus vai alcançar vidas. Eu quero pedir nessa noite que todo demônio que age com morte aqui nesse lugar, que ceifa a vida desses jovens, caia por terra, que jovens sejam alcançados, que troquem o fuzil pela Bíblia, que troquem as drogas por Jesus, que é a dose mais forte, que haja uma salvação de almas nesse lugar, que haja evangelismo, crescimento, e que o nome do Senhor seja glorificado. Eu abençoo esse ministério, eu abençoo a tua vida, pastor, eu abençoo a tua vida, meu irmão, minha irmã, e te digo, não largue a espada. Quem pode aplaudir ao Senhor? E a Ele render glórias a Deus.